Olá, meus amigos e minhas amigas, olá todos os prefeitos. Nós daqui a pouco vamos botar aqui no ar o número do Zap para vocês mandarem a pergunta. Nós analisamos aqui várias ferramentas tecnológicas para escolher uma. A gente preferia uma ferramenta que desse mais interação, mas pela quantidade grande de prefeitos, 400 prefeitos, não ia ser possível essa interação. Então a gente resolveu optar por esse canal, mas você poderá mandar a sua pergunta já aqui, assim que a turma botar o número na tela aí do Zap, você poderá mandar a sua pergunta. Alguns prefeitos e prefeitas mandaram perguntas antecipadas e nós vamos começar por essas perguntas, pode ser que coincida aí com a sua pergunta. Marconi Amaral, prefeito de Itajuípe. Governador, será que teremos que esperar alguém se infectar em nossa cidade e, consequentemente, o caos instalado para suspender as aulas do ensino estadual? Quanto mais cedo prevenção, melhor. O Itajuípe decreto total de emergência, suspensão de tudo. Não vou esperar ter caos confirmado. Marconi, nós anunciamos hoje, a partir de amanhã, está suspensa todas as aulas da rede estadual, conforme nós havíamos dito. Essa interrupção de serviços, ela tem que ser gradual e proporcional ao andamento da situação de infectologia. Então, a cada dia, como eu digo aqui para a turma, cada dia com sua agonia, cada dia com as medidas necessárias para aquele dia. Então, hoje eu anunciei a suspensão a partir de amanhã do ensino da rede estadual, pública em geral e privada de todos os municípios da Bahia. Então, assino o decreto hoje, sai publicado amanhã no Diário Oficial. Tem o número do Zap aqui, dá um print aí na tela para você anotar, 99632, deixa eu tirar a mão de cima aqui, senão ninguém enxerga, 99632-8047, gravou aí? Deixa eu botar aqui do lado, segura aqui, Jerônimo, um pouquinho, para deixar aí na tela, bota isso, não, só tira aqui da câmera, senão o povo não enxerga, olha, ninguém está enxergando nada. Tá aí, 99, tira o dedo aí de cima do 7, 99632-8047. Esse número aí do Zap para você mandar sua mensagem. De preferência, mande por escrito para ser mais rápido, tá certo? 99632-8047. E quanto mais curta, melhor. Então, nós assinamos o decreto hoje, está publicado amanhã, suspendendo as aulas a partir de amanhã. E tomamos outra iniciativa também importante, que suspender o transporte intermunicipal com as saídas de Salvador, de Feira de Santana, Porto Seguro e Prada. Então, todo o transporte intermunicipal está suspenso e interestadual também dessas 4 cidades, Salvador, Feira, Porto Seguro e Prado. Então, começa a valer a partir das 0 hora de sexta-feira. Ou seja, de quinta para sexta, da meia-noite, na 0 hora de sexta, começa a valer, está proibido sair mais ônibus da rodoviária de Salvador. Vai ser fechada a rodoviária por no mínimo 10 dias e a partir daí nós vamos analisando a situação. A mesma coisa, a rodoviária de Feira de Santana também será fechada na madrugada de quinta para sexta, idem para Porto Seguro e para Prado. Então, essa é uma medida que eu anunciei hoje, está publicada no decreto de amanhã. Jair Santos, Sítio do Quinto, um abraço, Jair. Hoje não temos material suficiente para manter a prevenção, uma vez que não temos mais álcool gel, máscaras e outros. O pedido já está feito, mas o fornecedor não entrega. O Estado tem alguma ação para nos ajudar? Sim, Jair, nós estamos... Essa é uma dificuldade grande que todos os estados estão vivendo. Eu e outros governadores estamos solicitando ao governo federal que baixe uma medida provisória proibindo a exportação de álcool gel, de máscara, proibindo a exportação de produtos. Não faz nenhum sentido, o país está vivendo esse colapso e as empresas se aproveitando para exportar seus produtos. Só para você ter uma ideia, a cotação de máscara clínica que nós estávamos adquirindo por 13 centavos, anotou aí, 13 centavos. A unidade está tendo cotação de R$ 3,50. É isso mesmo, 27 vezes mais
do que o preço que nós estávamos comprando. Então, e além de estar caro, não se acha para comprar. Então nós estamos fazendo contato, inclusive, com grandes fornecedores chineses para tentar conseguir volume e preço compatível. Então tem uma turma aqui, o secretário Bruno Dausta, inclusive da Casa Civil, está em contato e no final do dia vai intensificar. No final do dia, porque a diferença de fuso horário para a China são 12 horas. Então eu pedi a ele que intensifique com a embaixada chinesa aqui no Brasil e com empresas chinesas, hoje ainda, para a gente tentar fazer uma compra emergencial desses produtos, que de fato nós vamos precisar uma quantidade grande e não está fácil conseguir no Brasil esse material. Adenilton, mas se nós conseguirmos, Jair, e eu espero que consigamos, nós vamos sim disponibilizar para os municípios. Adenilton, de Marcionílio Souza. Governador, diante da falta de alguns insumos, inclusive álcool gel, máscara, etc., pelos fornecedores contratados, o Estado tem alguma maneira de ajudar os municípios disponibilizando os mesmos? É a mesma pergunta, nós estamos tentando licitar. Agora, para a higienização, não das mãos, evidente, mas para a higienização das mesas, das salas de recepção, das áreas de toque da mão, nós estamos recomendando higienizar com água sanitária, 1 litro de água sanitária da famosa Quiboa, com 1 litro de água para porta de maçaneta das portas, as torneiras nos banheiros públicos, as carteiras onde as pessoas sentam e botam a mão, todos esses lugares a gente passar um pano com água sanitária na proporção de uma garrafa de água sanitária para 1 litro de água, e a gente higienizando esses locais. É evidente que para a mão é álcool gel, água e sabão. Então, se faltou álcool gel, água e sabão, limpando, tendo cuidado de limpar as unhas, inclusive, de preferência com a buchazinha, para manter as mãos limpas. Euros Ribeiro, presidente da UPB, um abraço, Euros, e obrigado pela ajuda que você deu aí para organizar esse bate-papo. Bom Jesus da Lapa. Governador, como o Estado pode nos ajudar em relação a equipamento de proteção individual e profissionais de saúde? Equipamento de proteção individual, como eu disse, nós estamos buscando, eu espero até amanhã ter novidade, fornecedores internacionais para a gente conseguir ter acesso. Estamos tentando também alguns produtores nacionais de álcool gel e de outros materiais. Por isso que nós estamos insistindo que o governo federal edite uma medida provisória suspendendo a exportação desses produtos. Adriano Lima, de Serrinha, um abraço, Adriano. Já está confirmado o caso circulante no estado da Bahia? Adriano, ainda não. Nós completamos, Fábio, quantos casos hoje? 18 casos. Ainda não tem caso circulante. Tem um paciente que está internado, está entubado e tem uma versão do contato dele com a pessoa que chegou dos Estados Unidos. Mas esse caso ainda não está, vamos dizer assim, comprovado o contato direto, porque ele está entubado, não tem ninguém da família que possa dar um depoimento mais seguro. Mas é fato que ele participou nos últimos dias de uma reunião com uma pessoa, uma mulher que veio dos Estados Unidos. E estamos testando, inclusive, essa mulher hoje. Se ela der positivo, aí está feito o nexo e permanece sem nenhum caso local. Se ela não se der negativo, aí a gente fica com esse caso em aberto, porque a gente não conseguiu saber com quem ele teve contato, se é que ele está sem falar, está sedado, entubado. Reinaldo Braga, de Xique-Xique. E a Feira Livre, estou preocupado com isso. Sexta-feira tem feira em Xique-Xique, Irecê. Circula gente demais. Reinaldo, neste momento, como eu tenho dito para as pessoas, a cada dia nós vamos tomando decisões que se fizerem necessárias naquele dia. Então, não há razão nenhuma para suspender, neste momento, o funcionamento de supermercados e de feira livre, porque é o lugar de abastecimento, onde as pessoas vão comprar comida, vão comprar alimentos, mantimentos para suas residências. Não tem ainda em nenhuma cidade da Bahia, exceto essas 4, sequer ocorrência, mesmo de casos importados. Então não faz sentido suspender
ou fechar supermercado ou feira livre, já que ainda não temos o vírus circulando nas cidades da Bahia. Seria impor à população um prejuízo grande, um desabastecimento das residências sem necessidade. Então, isso eu estou falando hoje, quinta-feira. Pode ser que amanhã seja diferente. Hoje é quinta ou quarta? Eu estou perdido nos dias. Hoje é quarta-feira, né? Eu já estou perdido aqui nos dias com essa confusão do coronavírus. Correria já está na quinta. Mas hoje é quarta-feira, hoje ainda não há necessidade. Pode ser que na sexta, avaliando a situação de sexta-feira, a gente tome a medida. Mas hoje eu não recomendaria e não faria suspensão de feira nem fechamento de supermercado. Vinícius, de Bueraremas. Nas cidades que há entrega de peixe na Semana Santa, os colegas vão entregar este ano? Aqui ele está perguntando aos colegas prefeitos, se puderem mandar a resposta, se vão entregar peixe. Não tem nenhum problema de entregar o peixe. É evidente que quem manusear o peixe tem que assar o peixe ou cozinhar o peixe e não botar a mão contaminada no peixe. Está aí mande sua mensagem por esse celular aí, ó, que está na tela. Você pode mandar sua mensagem que eu respondo. Eu estou respondendo aqui as perguntas escritas, já já eu chego nas perguntas online. José Gonçalves de Oliveira, de Serrolândia. Eu acho que o governo brasileiro deve prorrogar os mandatos dos prefeitos por 2 anos. Como é que podemos fazer carreata com isso esse ano? José Gonçalves, calma, muita calma nessa hora. Como eu disse, cada dia sua agonia. Vamos ver o andamento da situação para a gente tomar decisões. Talvez tenha pergunta aqui sobre o São João. Ainda é prematuro tomar decisão sobre o São João. Nós estamos ainda no mês de março. Vamos acompanhar como é que as coisas vão transcorrer. Cléston, de Santa Brisa. O Ministério da Saúde estima entre 60 e 90 dias o pico do coronavírus. Só a partir de agosto há possibilidade de queda. Está falando aqui a partir de agosto. Eu estava falando com o Fábio agora, ele me informava, nós pedimos a um grupo de cientistas, infectologistas aqui da Bahia, que trabalha com um grupo de pesquisa, para tentar estimar e fazer a curva de alcance do coronavírus na Bahia com os dados que nós temos hoje. E eles ficaram de nos apresentar amanhã essa expectativa. Então amanhã nós teremos um cenário mais claro para a Bahia. Mas, por enquanto, as opiniões estão muito divergentes sobre o período em que momento vai ter o pico. Então, tem opiniões diferentes, mesmo de pessoas especializadas, mesmo de cientistas. Tem gente apostando que vai ser em maio, tem gente apostando que vai ser em junho, tem gente apostando que vai ser em julho. Então, por enquanto, nós não temos dos cientistas, dos especialistas ainda, uma opinião que reúna a maioria das pessoas. Há muita divergência sobre qual dia, qual semana e qual momento será o momento de pico. Então vamos aguardar. Amanhã a gente tem esse estudo que nós encomendamos e vamos tomar esse estudo como um parâmetro de nossas ações. Djalma Abreu, de Novo Horizonte. Qual será o auxílio e as medidas para os municípios, governador? Auxílio financeiro. Djalma, nós, nesse momento, o grupo de governadores do Brasil, temos um grupo de Zap, fizemos um documento para enviar para o presidente da República e para o governo federal, solicitando várias ajudas. Ajudas para a área da saúde, ajuda para a área da assistência social, ajuda para as famílias mais pobres, que nesse momento não vão poder trabalhar no momento de pico. Eu imagino uma pessoa que é ambulante, por exemplo, de Salvador, que vende amendoim, picolé, bombons na rua, enfim, ganha sua vida vendendo as coisas na rua. Com a cidade esvaziada do jeito que está, ele vai ter muita dificuldade da sua sobrevivência. Então, nós formamos um documento, todos os governadores do Brasil. Afinal de contas, o governo federal reúne sozinho 70% de toda a arrecadação do Brasil. Vamos aguardar. O que nós de imediato estamos planejando é fazer compras desses materiais para as equipes de saúde da família, para os médicos dos municípios poderem usar e disponibilizar esse material para todos os municípios. É a ação imediata que nós estamos tentando conseguir um fornecedor internacional até sexta-feira para informar isso aos prefeitos. Quem pergunta aqui é Elmo Vaz, prefeito de Irecê. Pulei uma aqui, mas vou logo para Elmo aqui.
Estou preocupado com os recursos da área social, CRAs paralisados e sem gente para poder demonstrar às equipes salários serão pagos. Vamos perder os recursos. Não seria o caso da gente pedir ajuda aos deputados para tentar um PL permitindo relocar recursos de qualquer área para a saúde? É uma medida. Agora, a Câmara está com dificuldade, inclusive, de funcionar. Essa semana teve uma votação, o Senado não funcionou. Eu recomendaria, nesse momento, nós não suspendermos os serviços municipais. Aqueles serviços essenciais, principalmente os serviços voltados à assistência das pessoas, minha sugestão é que a gente mantenha esses serviços funcionando, protegendo os servidores, mas mantendo o serviço funcionando, evitando a aglomeração. Mas se a gente suspender todos os serviços sociais e toda a assistência, o sofrimento da população, na minha opinião, será ainda maior. Marcelo Pedreiro, de Governador Valadares. Governador, considerando... Mangabeira. Governador, deve ser Mangabeira, aqui está Valadares. Considerando a realidade de queda das receitas FMS e ICMS e aumento da despesa, inclusive decorrente do coronavírus, qual a possibilidade do governo estadual criar um auxílio financeiro aos municípios? Ô Marcelo, do Estado também vai cair a arrecadação. Então, eu tive com o prefeito Eus e a direção da UPB, inclusive para a gente atualizar o pagamento de PSF e SAMU, e eu já conversei com o secretário, e essa semana a gente deve estar atualizando, se Deus quiser, o pagamento de PSF e SAMU para manter os repasses em dias. No momento é a ajuda que a gente pode oferecer para os municípios, é atualizar o repasse da saúde para que a gente possa utilizar esses recursos. Reinaldo Góes, de Iuiú. Governador, os municípios menores, seria importante a distribuição de cesta básica para os mais carentes. E no ano, pacientes evoluídos, necessidade de ventilação pulmonar. Sobre ventilação pulmonar, nós estamos providenciando aqui, eu estou aqui ao lado de Fábio e de Jerônimo. Nas perguntas mais difíceis eu vou passar para ele, mas enquanto tiver aqui, a gente já tendo de cor aqui o que é que tem de responder, eu vou logo respondendo. Sobre pacientes que precisam de ventiladores pulmonares, intubação, o governo do estado está tomando todas as providências para transferir esses pacientes para os hospitais estaduais ou locais, se eles existirem, se as vagas existirem, mesmo que particular. Então, isso será responsabilidade do governo do estado. Nós, inclusive, requisitamos, hoje de manhã eu visitei o Hospital Espanhol aqui em Salvador. Vamos fazer uma intervenção física lá, porque o hospital está 5 anos fechado, para em poucos dias a gente ter disponível 80 leitos de UTI e mais 80 leitos de quarto de enfermaria, para poder, portanto, disponibilizar 160 novos leitos, somados aos leitos do Couto Maia, aos leitos que nós teremos disponíveis no Roberto Santos, no HGE, no Otávio Mangabeira e, eventualmente, também estamos concluindo leitos de UTI em Conquista, que seriam leitos destinados a infantil, e nós vamos usar temporariamente para adulto, para absorver esses casos do coronavírus ou outros UTIs. Recebemos propostas, inclusive, de unidades particulares oferecendo UTIs ao Estado. É evidente que o Estado pagando, e nós poderemos lançar a mão também do uso de UTIs de hospitais e unidades privadas. Então isso será responsabilidade do governo do Estado. É importante a gente ter comunicação ágil da Secretaria Municipal com o secretário Fábio Vilas Boas. Sobre a cesta básica, eu concordo. Nós só não temos recurso hoje para disponibilizar para a Bahia inteira. Nós estamos justamente por isso pedindo ao governo federal que faça um programa, e aquele prefeito ou prefeita que tiver algum recurso disponível para substituir a merenda escolar por cesta básica, eu recomendo, por se tratar de um ano eleitoral, que você procure o procurador do Ministério Público Estadual, para fazer um termo de ajuste e pedir que ele acompanhe a distribuição dessa cesta básica para você não ter problemas no ano eleitoral administrativo. Então faça um acordo, peça o acompanhamento e a fiscalização do Ministério Público para isso ser feito de forma transparente e com acompanhamento de um órgão que vai atestar
eu diria, a entrega feita puramente sob a ótica da assistência social para você se proteger. Ney Novato, de Capela do Alto Alegre. Governador, e sobre os festejos juninos, vamos tomar uma decisão conjunta? Olha, vamos sim, com certeza haveremos de tomar uma decisão conjunta, mas eu acho ainda prematuro a gente decidir. Festejos juninos, nós estamos falando junho e julho para alguns municípios. Então ainda é cedo, vamos aguardar um pouco mais, a gente vai continuar conversando aí todos os dias, toda semana, e nós vamos, no momento certo, tomar uma decisão conjunta com os prefeitos sobre os festejos juninos. Leonardo Cardoso, de Gandu. As policlínicas, governador, com transporte intermunicipal, é o caso suspender temporariamente? Leonardo, de novo, é um serviço público essencial, que é diagnóstico das pessoas, da saúde das pessoas. Então, eu acho que as decisões elas têm que ser paulatinas. Eu determinei hoje a suspensão, a partir de segunda-feira, da Policlínica de Feira de Santana, que é um lugar que tem casos registrados e que tem contato de vários municípios com os pacientes de feira. Então, nós pedimos que, a partir de segunda, a Policlínica de Feira suspenda o atendimento. E na Policlínica de Teixeira de Freitas, como tem o município de Prado, que ela suspenda a ida do micro-ônibus à cidade de Prado. A Policlínica de Teixeira, na minha opinião, pode e deve continuar funcionando e não pegar os pacientes da cidade de Prado para manter a cidade de Prado isolada. Mas, de novo, isso também nós vamos acompanhar diariamente. Se aparecer em outra região, de outra policlínica, algum município com comprovação, a gente suspende também naquela policlínica. Acho desnecessário e pode ser prejudicial à saúde das pessoas, você privar a pessoa de fazer um exame nesse momento. Então, fora a feira e Salvador, e no caso de Prado, Porto Seguro não, que não tem policlínica ainda, vai construir a policlínica. Acho desnecessário suspender do estado inteiro ainda. Pedro Cardoso, de Lagoa Real. A DIS estão preparados para dar suporte aos municípios? Sim, nós estamos alinhando comunicação com as DIRES e com os prefeitos e pretendemos manter canal permanente aqui. O que eu estou fazendo hoje aqui, Fábio está aqui ao meu lado, pode fazer também em outro dia, em outro momento, com os secretários municipais também, tirando dúvidas, fazendo reuniões online. Ítalo Rodrigo, do município de Serra do Ramalho. Qual a atitude padrão que o município deve ter quando registrar um caso suspeito? A quem reportar no governo do estado? Para eu beber um gole d'água aqui, eu vou passar para o secretário Fábio responder aqui. Oi, Ítalo. Olha, a primeira atitude é isolar o paciente, garantir que ele não tenha contato com absolutamente ninguém fora de que não esteja protegido. Na sequência, preencher a ficha de notificação que existe no sistema de notificação de doenças e agravos da Vigilância de Saúde do Estado da Bahia e providenciar a coleta do suave nasal, daquele cotonete que vai ser introduzido no nariz com um protocolo adequado, protegendo a pessoa que vai colher, que pode se contaminar durante o processo. E qualquer dúvida, você pode enviar um e-mail para notifica.cieves@saude.ba.gov.br. Então, ficou claro aí, se aparecer alguém suspeita, primeira providência, oriente essa pessoa a ficar em casa, isso é importante. Dê entrevista no seu município, no rádio, nos blogs, divulgue bastante. Se a pessoa tem suspeita, está com sintoma de gripe, teve contato com alguém que veio de São Paulo, do Rio, do exterior, mande essa pessoa ficar em casa, isolada, sem contato com outras pessoas, e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para ir lá e fazer o exame na pessoa. Enquanto não chegar o resultado, essa pessoa não deve ter contato com outras pessoas. Por que ela não deve ir no posto de saúde? Porque se ela sai de casa, pega uma van, pega uma Kombi, um transporte qualquer, vai na recepção do posto de saúde, a recepção está cheia,
ela está ali fazendo contato com várias pessoas. Ela vai, na vinda e na ida para casa, contaminar um bocado de gente. Então, a recomendação é, fique em casa. Então, peço a você que é prefeito, prefeita, dê uma entrevista amanhã, na sexta, nas rádios aí da sua cidade, nos blogs, peça aos vereadores para comunicarem isso. Ou seja, teve suspeita, fique em casa e ligue para a Secretaria Municipal de Saúde para tomar as providências. Essa é a medida correta para a gente evitar a contaminação de outras pessoas. Beto Maradona, de Caculé. Governador, o que o governo do estado vai fazer para os hospitais de pequeno porte que passam dificuldade na gestão? A CESAR pode transferir recursos para custeio? Ô Beto, o que os pacientes do coronavírus precisam é de, basicamente, quando eles precisam de assistência médica, o Fábio tem aqui, pode passar dados estatísticos, a maior parte das pessoas que tiverem em outros países o coronavírus, o sintoma é como se fosse de uma gripe normal. Então, a maioria das pessoas, o tratamento é ficar em casa, é evidente, tomando chá, tomando mel, o que a gente faz para a gripe, para ficar bem. Quando é que a pessoa precisa de assistência médica? Quando ela começar com falta de ar e se sentir mal, quando já tiver dificuldade de respirar, não é isso, Fábio? Correto, Beto. 85% dos casos desse vírus serão caracterizados por um quadro leve, uma leve febre, tosse, um pouco de coriza, espirro, e ninguém vai evoluir para a necessidade de internação. Pense na pior gripe que você já teve na vida, todo quebrado, com dor no corpo, precisando ficar em casa durante 3 dias. Esse é o pior cenário que 85% das pessoas enfrentarão. 15% vão precisar ser internados e apenas 5% vão precisar ir para a UTI. Então, deu para você sintonizar aí? Você já levou, quem tem filho, já levou o filho quando era pequeno, ou quem ainda tem filho pequeno como eu, no pediatra. E quantas vezes a gente ouviu ele dizer, olha, fique tranquilo, não tem um remédio para dar, é só dar antitérmico, porque é uma virose. Você já ouviu essa expressão? Ele pegou uma virose. O coronavírus, pelo nome já diz, é uma virose. Só que é uma virose específica, especial, mas 85%, só repetindo para ficar claro, o sintoma é apenas de uma gripe. No máximo, você vai ter que tomar antitérmico. Para os 15% restantes, essas pessoas podem precisar de assistência médica. E o que ela vai precisar, os hospitais de pequeno porte não têm para dar, que é oxigenação, aquela máquina, como é que chama? Respirador, não é isso? Ventilador mecânico. Ventilador mecânico. Na 90% dos hospitais da Bahia, municipais, não tem ventilador mecânico, não tem UTI, e, portanto, esse paciente que precisar do hospital não pode ficar numa unidade municipal sem ventilador, sem UTI. Quem precisar de assistência tem que vir para o hospital que tenha recursos técnicos capazes de garantir assistência. 85% vai ficar em casa esperando a gripe passar. Algumas pessoas passam o sintoma em 3, 4 dias, outras em 6 dias, mas o período do sintoma da gripe é o mesmo de uma gripe normal para quem não tem complicação. Vou responder agora as perguntas do tablet. Então, vou começar a responder. É importante a gente ter o sentimento de que, nesse momento, nós precisamos estar todo mundo unido. E eu quero, os prefeitos em geral, quase todos têm meu celular, devem ter o celular de Fábio, senão daqui a pouco eu dou ao vivo aqui para vocês. Mas a maioria tem meu celular, pode passar mensagem no Zap para a gente. Eu não estou com ele aqui agora porque eu estou fazendo a entrevista. Pode passar mensagem no Zap que a gente vai tomando as providências necessárias. Mande sua pergunta, bota aí o celular na tela. Eu estou aqui com a pergunta de Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro. Um abraço, Cláudia, para você e obrigado pela audiência. Quanto ao impedimento de trânsito rodoviário intermunicipal e interestadual no município de Porto Seguro, no momento temos vários grupos com saídas previstas até domingo, com o intuito de evitar que os empreendimentos hoteleiros tenham
que negociar e ou proceder devolução de diárias. Poderíamos autorizar a saída até 0 hora de domingo? Cláudia, vamos fazer o seguinte, veja para onde esses grupos estão indo, se é para outro estado, se é ônibus fretado. Nós estamos falando de passagens vendidas normalmente, ônibus regulares. Então, se tem ônibus fretado nos hotéis, etc., nós podemos abrir, sim, uma excepcionalidade para esses casos. Faça o seguinte, faça um cadastro aí junto à rede hoteleira e junto às pousadas para todos os ônibus fretados, a gente, eventualmente, quem já está aí, a gente possa abrir uma exceção até domingo. Mas nos ônibus comerciais normais, nós queremos manter o dia. Então, combina assim, você faz um levantamento e manda para a gente excepcionalizar. Damon Farias, de Campo Formoso. Damon deve ser o secretário de... ou então já é gente que já entrou aqui que não é prefeito. Damon, de Campo Formoso. Governador, e a inauguração da Escola Laje dos Negros? As inaugurações estão mantidas? Não, não estão mantidas. Como as aulas foram suspensas hoje, não faz sentido inaugurar uma escola que não vai ter aula. Então, a escola, como está concluída, assim que as aulas retornarem, nós vamos aí em Campo Formoso fazer a inauguração, tá bom? Aí tem um e-mail, ó, printa a tela aí para você ver o e-mail, fotografa a tela aí, da notificação da saúde. Ana Passos, prefeito de Centro-Sé, presidente do consórcio de saúde Juazeiro. Ela pergunta sobre o funcionamento da policlínica. Ô Ana, minha sugestão é que, exceto a policlínica de Feira de Santana, as outras policlínicas continuem funcionando e atendendo a população. É uma assistência à saúde, não é necessário suspender hoje, quarta-feira. Se quinta, sexta, sábado ou segunda-feira a gente constatar que o cenário mudou, se aparecer problema aí em algum município da região de Juazeiro, aí a gente pode suspender o funcionamento. Aí a gente anuncia, não precisa ter outra reunião nossa para anunciar. Mas vamos aguardar, por enquanto vamos manter o funcionamento. Não tem nenhum caso confirmado, nem mesmo importado na região de Juazeiro. Não apareceu até agora nenhum caso, nem mesmo de pessoas que vieram de São Paulo ou vieram do exterior. Então, não há razão para deixar o povo sem assistência médica, se não tem nenhum caso suspeito até agora. Então, assim que tiver alguma coisa concreta, a gente toma uma atitude mais drástica, tá certo? Então, ao suspender os ônibus, por exemplo, que saem de Salvador para Feira, suspender os ônibus para Juazeiro, melhor dizendo, suspender os ônibus que saem de Feira para Juazeiro, nós estamos protegendo mais esses municípios, evitando que pessoas saiam daqui para lá. Cristiano, de Rio de Contas. Boa tarde, amigos prefeitos e prefeitas. Gostaria de saber a decisão dos colegas em relação à Feira Livre. Cristiano, eu não sei se alguns prefeitos quiserem mandar aqui a sua opinião sobre a questão da Feira Livre, pode mandar aqui no Zap que eu passo aqui para vocês. A minha opinião, aí tem o Zap, se você quiser mandar a sua sugestão, o que você fará com a Feira Livre, a minha sugestão é de manter. É a mesma coisa de você fechar um supermercado. Fechar uma Feira Livre é como fechar um supermercado, é onde as pessoas compram alimentos para levar para casa. Ar livre, não tem ar-condicionado. E, além do mais, ela é o ar livre, em geral, em lugares que fazem muito calor, ventilados, não é ambiente fechado. Então, eu não vejo, neste momento, necessidade de fechar as feiras livres, como não vejo necessidade de fechar supermercado. Se mais na frente a gente perceber isso, com 2, 3, 4 dias, a gente volta a se falar sobre o assunto. Essa é a minha opinião e a minha sugestão. Paulo Bonfim, de Juazeiro. Governador, o que é que o Estado fará se o vírus aparecer em nossa região? Temos como sugestão disponibilizar o Hospital do Câncer e a Policlínica para essa tarefa. Como eu disse, o que é que o paciente, viu, Paulo? O Fábio acabou de explicar aqui. É importante que eu vou sugerir a Fábio que faça um bate-papo desse amanhã com todos os secretários e secretárias de saúde.
85% dos casos no mundo inteiro, em vários países, as pessoas não precisaram de nenhum atendimento hospitalar. Foi uma gripe como a gente já teve gripe, nossos filhos já tiveram gripe. Então as pessoas não precisaram de nenhum atendimento hospitalar. E os 15% que precisam de atendimento, o atendimento não pode ser feito numa policlínica ou numa unidade sem recursos. Por exemplo, o hospital, o prédio que nós construímos para ser o hospital de oncologia do câncer, ele está preparado para ser atendimento de oncologia, não para atendimento de pacientes com coronavírus que precisam de UTI, ventiladores mecânicos, etc. Então, nós precisamos levar esses pacientes que precisam de assistência hospitalar para um hospital que tenha esses recursos, está combinado? Então, não é necessário nesse momento e não teria nenhuma utilidade, por exemplo, levar ele para uma policlínica. Lá não tem ventilador mecânico, lá não tem os recursos que uma UTI tem, então não é o caso nesse momento. Cristiano de Rio de Contas, eu já falei das feiras livres. Moema Gramacho, prefeito de Lauro de Freitas, parabéns, governador, pela iniciativa. Gostaria de saber se poderia conseguir mais kits para a coleta de exames. E se o tempo para o resultado não pode ser mais curto, será que tem como incrementar mais o LACEN para ser mais rápido? E quanto ao Fiocruz, tem que saber, o governo federal vai buscar agilizar. Moema, nós já estamos todos os dias. Eu vou passar para Fábio para descansar a garganta aqui, mas é importante ele esclarecer que todos os dias nós estamos zerando a fila de exames e dando resultado, mas nós já determinamos a compra de mais máquinas para fazer os exames. Boa tarde, prefeita. O nosso LACEN, ele foi submetido a um processo de qualificação e capacitação há mais de 60 dias. Nós investimos na aquisição de equipamentos, na reforma de espaços, prevendo exatamente esse momento que nós estamos vivendo aqui. Passamos a funcionar 24 horas, inclusive nos sábados e domingos, e estamos processando 100% dos exames que chegam todos os dias. As equipes novas foram treinadas ao longo do final de semana passado, começo dessa semana. Eles ainda estão se adequando a aprender a lançar os laudos, os resultados no sistema do Ministério, que é um sistema que lança laudo um por um, é extremamente lento e artesanal. Mas o importante é que os exames positivos processados todos os dias são comunicados para os municípios, para o Sistema Nacional e para o paciente. E todas as ações são tomadas buscando fazer o bloqueio. Nós estamos agora fazendo um mutirão ao longo dos próximos 2 dias para que os laudos negativos, que são os que aparecem nos relatórios ali, 300, 400 pacientes em análise, na verdade já foram feitos e estão pendentes de lançamento no sistema. O governador autorizou que nós adquiríssemos mais 1 ou 2 máquinas de PCR em tempo real para poder fazer com que nós possamos fazer frente ao volume que está aumentando. A média passou de 100, 130, já chegou hoje a 200 exames por turno de trabalho e apesar de nós termos capacidade de absorver, hoje a gente não sabe se na próxima semana ou na outra, para quanto que vai evoluir esse volume de exames. Acho importante que a gente possa ter o direcionamento de quem fazer o exame. Porque quantos por cento, Fábio, deram de positivo até agora? Isso também é extremamente importante. Eu quero dirigir-me aos prefeitos, aos secretários, para reforçar a orientação de quem deve fazer o exame. Nós fizemos mais de 600 exames, tivemos aí em torno de 20 casos positivos, 18 a 20 casos positivos. Isso dá uma positividade aí de em torno de 3% das amostras coletadas, ou seja, 97% dos exames. Quem suspeitou errado, não era um caso para ser encaminhado. As pessoas estão suspeitando demais. Às vezes a pessoa foi para a praia, encontrou um italiano e aí já dizem que a pessoa é um caso suspeito de coronavírus. Então é preciso apertar com rigor aquele indivíduo que precisa ser encaminhado,
porque nós estamos tendo um excesso de pedidos de exames. E o número maior que apareceu nesses exames foi, na verdade, a confirmação do H1N1. Exatamente, é um vírus que tem vacina. E por falar nisso, a vacina começa segunda-feira, é isso, Fábio? Exatamente. Segunda-feira, 23, todos os municípios já receberam as vacinas que foram descentralizadas pelo Ministério e pela CESAB. A gente começa segunda-feira pelo grupo de gestantes, depois os idosos e na outra semana os indivíduos portadores de doenças como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes e no final, quem não se vacinou, as doses serão dirigidas para o resto da população. Então, a minha sugestão que eu queria dar aos prefeitos, então segunda começa a vacinação do H1N1. Então vamos aproveitar que está essa preocupação da população e ver se a gente consegue uma taxa de vacinação maior esse ano para o H1N1. Paulo aí de Juazeiro teve 3 mortes esse ano de H1N1 lá em Juazeiro. Então, tão grave ou mais grave do que o coronavírus é o H1N1, que tem uma letalidade maior do que o coronavírus. E pessoas estão morrendo por conta do H1N1. Então, segunda-feira começa a vacinação e eu quero disponibilizar aqui, já que as aulas estão suspensas a partir de amanhã na rede municipal e estadual, se você precisar, além da escola municipal, precisar de uma escola do estado também, para usar como local de vacinação, pode requisitar, solicitar a diretora da escola do estado na sua cidade. Por quê? Porque nessa vacinação, para evitar aglomeração de pessoas, é bom distribuir a quantidade de pessoas em vários prédios para evitar a aglomeração das pessoas em um posto de saúde específico, que pode ter um posto para atender uma comunidade grande e o posto está lotado ou ter muita gente. Então é melhor diluir aquelas pessoas em vários locais para evitar aglomeração, principalmente de idosos, que vai ser a prioridade da segunda-feira. É a turma da gestantes, o pessoal da equipe da saúde e mais idosos, não é isso? Isso. Quem manda perguntar aqui é Silvan de Condeúba. Governador, diante da tensão, haverá possibilidade de queda de arrecadação? Isso irá impactar os municípios? Qual a orientação do governador? Silvan de Condeúba pergunta, haverá queda de arrecadação? Silvan, eu não gosto de ser portador de notícia ruim, mas infelizmente eu tenho que lhe dizer que haverá sim queda de arrecadação, não tenho a menor dúvida, no âmbito federal, estadual e municipal. O que a gente deve fazer? Se preparar. Então eu já solicitei do meu secretário da Fazenda medidas cautelares, medidas preventivas e vou fazer bloqueio de parte do orçamento de todas as secretarias, exceto a Secretaria da Saúde, para eventual queda da arrecadação. E vai haver queda da arrecadação. Então, eu deixo como sugestão que você sente com o seu secretário da Administração, seu secretário da Fazenda, e aproveite e faça algum tipo de prevenção. Não precisa cancelar as despesas, mas você bloqueia a realização daquelas despesas, se precavendo para eventual queda da arrecadação. Então, vai haver queda e eu deixo como sugestão que você faça a prevenção contendo as despesas para você não encerrar seu último ano de governo sem cumprir os índices e os indicadores que a lei determina. Orlandinho de Cruz das Almas, como será a retaguarda para pacientes do interior que precisarem de leitos? Municípios que possuem UPA e Santa Casa com atendimento regional receberão algum auxílio extraordinário em insumos, caso a situação se agrave? Orlandinho. Prefeito, nós fizemos um plano de contingência hospitalar prevendo a ocupação de vários hospitais no estado da Bahia à medida que for sendo necessário. Com a requisição do Hospital Espanhol, houve um ajuste no plano. A estratégia é ocupar inicialmente o Hospital Couto Maia aqui em Salvador com todos os pacientes do estado da Bahia, os de Cruz das Almas, os de Juazeiro, os de Barreiras, que tiverem casos confirmados precisando de internação hospitalar, nós vamos trazer para o Couto Maia, colocar ele lá
E quando o Couto Maia estiver cheio, se a reforma do Hospital Espanhol já estiver concluída, a gente ocupa o Hospital Espanhol. Se houver necessidade, também a gente ocupa o Hospital Otávio Mangabeira, em Salvador. E na sequência tem uma série de unidades hospitalares que já foram mapeadas e têm seus planos todos definidos de ocupação à medida que for havendo necessidade de lançar mão. O que o governador não quer, e nós concordamos, é sair espalhando o paciente com coronavírus em todos os hospitais da Bahia e expondo esses médicos ao risco de contaminação. Então, tem um risco, Orlandinho, quanto mais pacientes estiverem espalhados, maior risco nós vamos ter de espalhar pelo estado inteiro a contaminação. E vamos paulatinamente, vamos acompanhando a situação. Os primeiros pacientes nós vamos trazer todos por Couto Maia. Então essa orientação, se você tiver no futuro algum paciente necessitando de atendimento médico, tem que ter agilidade de ligar para a equipe da CESAB para a gente providenciar. Então nós temos tudo organizado, UTIs liberadas, inclusive privadas para a gente contratar para responder à demanda do Estado. Antônio Anísio, de Itacaré, por que não estender aos municípios turísticos o decreto dos transportes municipais, que só atendeu Salvador, Feira, Porto e Prado? Nós também somos porta de entrada, principalmente de muitos estrangeiros. Antônio, em geral, os estrangeiros não chegam de ônibus convencional. Eles chegam de avião, ou muitas vezes de avião fretado a jato. Então, nós vamos tomar decisões restritivas proporcional ao avanço da crise, tentando sempre se antecipar, como fizemos hoje, mas resguardando as condições de funcionamento da sociedade. Então, vamos monitorar. O importante é essa sintonia, essa rapidez da comunicação do prefeito com o governador, do prefeito com o secretário de saúde, da equipe de saúde com a equipe da CESAB. Vamos afinar a viola, pegar os celulares, pegar os e-mails e a gente, o prefeito, minha sugestão, fazer reunião diária com a equipe da Secretaria de Saúde para estar monitorando passo a passo. Isaac Rios, de São Domingos, os laboratórios particulares estão sem um reagente. Como vão ficar milhares de pessoas que precisam fazer o teste? Isaac, o Fábio já explicou aqui. Não tem disponível no Brasil, nem no privado, nem no público, milhares de reagentes. Nós temos um número limitado no Brasil, então por isso nós devemos selecionar e racionalizar as pessoas que nós vamos fazer os exames. Então, vou insistir, a gripe não acabou no Brasil, a gripe normal que nós temos não acabou, então não é qualquer pessoa gripada que a gente deve fazer o exame nessa pessoa. Tudo bem, tem uma pessoa gripada, a primeira providência, ela fica em casa isolada. Aí vai um médico, um agente de saúde na casa dessa pessoa e vai perguntar: você teve contato com alguém que veio de São Paulo? Alguém que veio do Rio? Alguém que veio do exterior? Você viajou para São Paulo? Você viajou para o Rio? Ou seja, tem que ter algum contato dessa pessoa com algum lugar que tenha contaminação. Se a pessoa, vou dar um exemplo, Isaac, mora na zona rural de São Domingos, não viajou para lugar nenhum, não entrou em contato com ninguém, continua lá no distrito de São Domingos e está gripado, não há necessidade de fazer exame dessa pessoa, porque ele não tem como ter tido acesso ao vírus. Se não foi ninguém no distrito dele, de São Paulo, do Rio, do exterior, se não tem ninguém doente que visitou o distrito, se ele não saiu do distrito e ele está gripado, não é, com certeza, coronavírus, porque o vírus não tem como chegar pela internet ou pelo ar. Então, a única forma do vírus chegar é alguém levar o vírus ou a pessoa sair de lá. Então, é preciso que a gente selecione com cuidado os pacientes que nós vamos testar. Então, aqui não pode ter erro, nem você pode deixar de testar um indivíduo que pode ser suspeito, nem é para testar todo mundo que tiver gripado ou com febre. Então, por quê? Porque eu estava, por exemplo, com o Ricardo, eu não sei se ele está aí, Caca, de Miguel Comum, essa semana eu teve com a reunião do PB, e ele me contava que a esposa dele está gripada há 30 dias. Então, e não é coronavírus, ela está gripada, como outras pessoas ficam gripadas. Então, não é necessário fazer exame em todas as pessoas que estão gripadas.
só aquelas que tiver algum contato com alguma área que está tendo contaminação. Então vamos tentar racionalizar para a gente acertar a mão. Prefeito Tigão, de Itatim. Rui, gostaria de sugerir que o governo do estado, devido à sua capitalidade, determinar o cancelamento de todas as feiras livres na capital e no interior, devido ao grande fluxo de pessoas. Prefeito, nós acabamos de falar sobre essa questão da feira livre. Entenda a feira livre como um lugar de abastecimento. As pessoas vão precisar comprar farinha, comida, alimentos para seus filhos, para sua família em algum lugar. Então a feira livre é o lugar das pessoas terem acesso a isso. Assim como o supermercado aqui em Salvador. Não dá para fechar todos os supermercados, as pessoas vão comprar comida onde? Então é preciso tomar cuidado, as pessoas lavarem as mãos, passarem álcool gel, aquelas idosos que moram sozinhos, não tem um parente, que precisam ir na feira, usar máscara, botar máscara, se proteger. Mas fechar a feira nesse momento vai ter desabastecimento de comida, de alimentos, de mantimentos para as pessoas. Então não é necessário retirar abastecimento das famílias nesse momento. Essa é a nossa opinião e a nossa sugestão, que não feche feira livre nesse momento. É evidente, você tem Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, tem caso, aí sim, nesses locais é recomendado a suspensão de qualquer evento como feira livre ou outra coisa. Nas outras cidades, eu não recomendo suspender local ou fechar local de abastecimento de alimentos nesse momento. Eudes Ribeiro, aqui da Lapa, mais uma vez a audiência aqui do Eudes, presidente da UPB, muito obrigado, Eudes. Governador, é possível que o Estado comprar o kit utilizado pelos Estados Unidos, que disponibiliza o resultado em 15 minutos? Não existe. O Estado de Alagoas comprou 960 kits. Eudes, tem muita gente vendendo solução milagrosa. Não existe kit que dê resultado em 15 minutos. Eu ontem me reuni com alguns infectologistas, conversei com outros por telefone, pessoas que são pesquisadores internacionais. Nós temos, por exemplo, o Badaró, que era subsecretário de Saúde, que é um dos pesquisadores que participa de vários grupos internacionais de pesquisa. Tivemos com... Bandeira. Hein? Doutor Bandeira. Doutor Bandeira, o outro professor da UFBA que está aposentado, que é da Fiocruz, você acabou de falar o nome dele Barral. aqui. Barral e que era meu vizinho lá do Rio Vermelho, qual é o nome dele? Falou que está fazendo o cálculo estatístico lá. O Maurício Barreto. Maurício Barreto, que era meu vizinho lá no Rio Vermelho, e é um infectologista de renome internacional, baiano, professor aposentado da UFBA, também participa de várias listas internacionais. Então não tem nenhum kit hoje que deu resultado em 15 minutos. Se alguém está dizendo que existe isso já me mandaram muitas mensagens de diagnóstico rápido que dá em 10, 15, 20 minutos. Não existe isso, isso não é verdade. Tem kit para diagnosticar se a pessoa já teve, que é para diagnosticar... Anticorpos. Explica aí, Fábio, a diferença entre um e outro. Esse teste, prefeito, ele faz a busca do vírus, do RNA do vírus, do genoma viral. Então, se a pessoa tem uma menor quantidadezinha de vírus no corpo, o teste pega. Os testes rápidos estão começando a chegar agora da China e da Coreia. Eles buscam a resposta do organismo à presença do vírus, os chamados anticorpos. E você tem dois tipos de anticorpos, o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. O IgM é de fase rápida, então você tem a infecção, após alguns dias você começa a produzir anticorpos IgM. E depois de vários dias, você começa a produzir o IgG e o IgM acaba. Então, quando você começa com um quadro de doença, às vezes o IgM está negativo, mas você está com a doença. De modo que se você utilizar para rastrear nessa fase inicial testes rápidos, você vai perder muitos pacientes que estão infectados e vai dizer que ele é um falso negativo. Então, nesse momento em que nós estamos tentando bloquear ao máximo o contágio de outras pessoas, é importante que a gente faça esse teste caro, trabalhoso, demorado, que é o teste chamado PCR em tempo real, que só é feito em alguns poucos laboratórios no país. Deu para entender, Eudes, por que nós não queremos usar esses kits que muitos estão vendendo como uma solução milagrosa? Porque ele vai dar milhares de resultados negativos
para os pacientes que estão com a doença. Então nós vamos dizer para a pessoa, está tudo bem, você deu negativo. E a pessoa vai sair dali circulando, cumprimentando todo mundo, vai voltar para sua família, ou seja, vai sair contaminando todo mundo. Então não existe kit com o nível de acerto que esse exame que nós fazemos dá. Então é melhor, a solução melhor é você dizer à pessoa, tem suspeita, fique em casa, no seu quarto, sozinho, sem contato com outras pessoas, aguardando o resultado. Nós estamos fazendo o exame em 4 horas. A partir da colocação na amostra, o resultado sai em 4 horas. Então nós estamos zerando a fila todo dia. Não faz sentido usar um kit desse, que tem um nível de erro gigantesco, como o Fábio disse. Ele é mais preciso para diagnosticar que a pessoa já teve. Deu para você entender? Ou seja, quando você já gerou os anticorpos e você já está curando do problema, aí que o exame pega. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos quem está ficando bom do problema. Nós queremos pegar quem está iniciando a doença. Então, nesses casos, esses kits, a maior parte ele não vai pegar. Então, é distribuir falsidade para a população, ou seja, sair dizendo a todo mundo, você não tem a doença não, e a pessoa vai estar contaminando outros. Então, vamos seguir no que é mais seguro cientificamente, para a gente não correr risco. Davi, do município de Glória, como controlar a operação do transporte clandestino com as vans? Ô Davi, nós vamos montar a operação policial, usando o Corpo de Bombeiros, usando a Polícia Militar, e eu estou determinando a convocação de pessoas aposentadas da polícia que queiram trabalhar nesse período. A lei federal hoje possibilita reservistas, convocando para eles ajudarem nesses bloqueios das estradas, nessa verificação. E estou pedindo a você também ajuda, prefeito, prefeita que tem guarda municipal, nos ajude. Você, prefeito, prefeita, procure o comandante, o policiamento da sua cidade, faça uma reunião com a PM, com o delegado, chame a sua guarda municipal, vamos todo mundo nos unir. Se a gente evitar o transporte intermunicipal nesse período, a gente vai estar ajudando a saúde pública. No momento, nós suspendemos os transportes saindo de Salvador para qualquer cidade da Bahia, suspendemos os transportes saindo de Feira de Santana para qualquer cidade da Bahia, saindo de Porto Seguro para qualquer cidade da Bahia e de Prado também, chegando e saindo dessas cidades. Entre as outras cidades, por enquanto está liberado. Se alguém vai sair de Botirama para Bom Jesus da Lapa, pode ter esse transporte, tá bom? Então nós vamos usar a polícia e queremos a sua ajuda. Tato, prefeito de Cachoeira, governador, devemos suspender a entrada e a saída de transporte intermunicipal de vans e ônibus, embora não tenhamos nenhum caso? Não seria melhor suspender tudo para prevenir? Tato, toda medida, eu digo às pessoas, se nós fechássemos tudo, proibíssemos tudo, é a melhor medida. Agora, eu lhe pergunto, por quanto tempo nós conseguimos fechar tudo em todo lugar? Você já parou para imaginar isso? Quantos dias você consegue ficar com sua cidade trancada, sem entrar e sem sair ninguém? Tente imaginar aí quantos dias você consegue fazer isso. Então, para não ter problema de desabastecimento, para não ter problema com as pessoas. Então, não é trivial isso. Então, é melhor a gente deixar adotar essa medida no momento correto. É como se você disser, eu vou dar um mergulho. Quanto tempo você consegue ficar mergulhado embaixo d'água? Quantos segundos? Consegue ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você não mergulhar no momento correto, você pode ter prejuízos sérios. Então, a melhor alternativa é a gente adotar a medida no momento correto. Então, Cachoeira, Tato, para a Feira de Santana, você deve suspender qualquer transporte que vá ou que venha de Feira de Santana. Para Salvador, nenhum transporte para Salvador de Cachoeira para Feira. Agora você vai ali para São Félix, para Santa Amaro, que não tem nenhum caso confirmado, não tem problema nenhum. Aparecendo novos casos, aí a gente muda a orientação. Essa é a forma que a gente percebe. Porque se a gente antecipar demais algo assim, mais na frente, no momento que a gente vai precisar, no momento de pico, de problema que a gente precisar trancar, o povo já não aguenta mais e não vai aceitar mais a orientação do prefeito ou do governador. Então é melhor deixar para tomar medida dura
no momento necessário. Então, vamos acompanhar diariamente e tomar a medida mais dura no momento necessário. Marlilda, de Itaparica, estamos preocupados com o ferryboat e com a lancha, governador, e as escunas de turistas que chegam na cidade, para controlar esses veículos. Marlilda, nós estamos considerando que como fosse uma cidade só, Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho e a ilha. Não dá para impedir o trânsito das pessoas dessas cidades, funciona quase que como uma cidade só. O que é que nós estamos fazendo? Estará proibido também a partir da 0 hora de sexta, ou seja, na madrugada de quinta para sexta, todos os ônibus que saem do ferryboat para outras cidades da Bahia de bom despacho estarão proibidos também. Então, não haverá comunicação da ilha com o restante do estado por ônibus. Está suspenso, não vai haver. Então, nós estamos considerando que Vera Cruz, Itaparica, Lauro de Freitas, Simões Filho e Salvador, como se fosse um território único, e vamos tratar assim. Silva Neto, de Araci, um abraço, Silva Neto, aí também dirigente da UPB. Governador, nós solicitamos uma moldagem, modificação da distribuição dos royalties para municípios. Há alguma novidade? A UPB solicitou, mas teve anteontem a reunião, eu estou envolvido nessa coisa do coronavírus, eu fiquei de analisar, eles solicitaram uma alteração no modelo de distribuição dos royalties, em função de a maioria dos municípios está recebendo valores pequenos e poucos municípios estão recebendo valores maiores. Eu fiquei de consultar a PGE e a Cefaz para a gente tomar uma decisão sobre isso. Eu me comprometo até semana que vem a gente responder sobre isso, tá bom, Silva Neto, de Araci? Raival Pinheiro, da Puarema, em relação aos caminhoneiros e às cargas, como fica a situação? Raival, nós montamos uma estrutura que a partir de hoje e de amanhã vai estar medindo a temperatura dos caminhoneiros na entrada do estado e medindo também os passageiros que passam pela Bahia de outros estados. Se você puder somar e ajudar, medir a temperatura de quem chega, de caminhões de serviços, de carros de outros lugares, medindo a temperatura da pessoa para ver se tem gente com febre, porque aí já é um sintoma bastante preocupante. Quem pergunta aqui é Tayangli, de Castro Alves. Governador, temos uma fábrica de calçado de 500 funcionários. Existe algum posicionamento sobre a necessidade de fechamento? Não, ainda não. Nós não podemos, como eu disse, tomar medidas drásticas. Separar a produção de tudo, como é que as pessoas vão ter salário no final do mês? Então, o que a fábrica de calçados deve fazer é disponibilizar aqui álcool gel para todo mundo na chegada, que os funcionários possam tomar um banho na chegada, água, sabão, lavar o corpo todo, a mão. Na saída também, antes de ir para casa, tomar um banho, passar álcool gel. Então, isso resolve a situação e manter uma distância, evitar compartilhar copo, não dá para um beber no copo do outro. Evitar o contato muito próximo, de preferência, se a fábrica puder disponibilizar máscara para as pessoas, é uma boa alternativa. Mas, por enquanto, não há recomendação de fechamento de fábricas nesse momento. Principalmente nos lugares que não tem ainda nenhuma ocorrência. Vanderlei, de Tanque Novo. Em Tanque Novo, estamos publicando decreto que autorizamos 3 dias da semana para a realização da Feira de Agricultura Familiar e continuação na Feira Geral Livre em um único dia. Entendemos que mais dias de compras diminui a aglomeração. Você está correto, Vanderlei. Se você dilui, se tem um dia, você dilui em 2 dias, você diminui a aglomeração. É uma boa medida. Ao invés de cancelar a Feira Livre, se a feira da sua cidade acontece apenas um dia, proponha que aconteça em 2 dias. Se é na sexta, faz sexta e sábado. Se é só no sábado, faz sexta e sábado. Ou seja, se você dividir em 2 dias, uma metade do pessoal vai em um dia, metade vai no outro. E isso já ajuda a esvaziar e diminuir eventual contágio. Então é uma boa medida, em vez de funcionar um dia só, funcionar 2 dias ou 3 dias. Isso ajuda a esvaziar a feira sem desabastecimento. Ou seja, você garante o abastecimento e diminui a concentração de pessoas. É uma excelente ideia, Vanderlei,
prefeito de Tanque Novo. Osiel de Camaquã, alguma orientação quanto à rodoviária? Temos muitos moradores que vêm de Porto Seguro e lá tem muitos casos. Nós já vamos fechar a rodoviária de Porto Seguro, não sairá mais nenhum ônibus de Porto Seguro. Se não sai ônibus de Porto Seguro, não vai ter nenhum ônibus chegando em Camaquã, tá certo, Osiel? Então, todos os ônibus para qualquer destino de Porto Seguro, nós vamos bloquear aquela pista ali de Porto Seguro para Eunápolis e não passará ônibus saindo de Porto Seguro para qualquer município da Bahia. Então não vai passar ônibus sair nem para Camaquã nem para nenhum município da Bahia. Marcão Cardoso, prefeito de Santana, um abraço. Marcão também esteve conosco essa semana, diretor da UPB. Temos dificuldade para enviar amostras para o LACEN após a coleta por conta da distância. O que pode ser feito no LACEN regional? É muito difícil a gente descentralizar essa técnica. Você não vai ter volume para poder rodar nessa máquina, você não vai ter técnicos qualificados para fazer isso. Infelizmente, vai ter que continuar mandando para o LACEN aqui em Salvador. Agora, não existe nenhuma dificuldade em você colocar num carro da vigilância do estado que tem aí do núcleo e trazer para Salvador. Eventualmente você vai ter um atraso aí de 24, 48 horas. A gente vai articular com a coordenação do Núcleo Sudoeste para ela estar recolhendo, ver se é possível recolher todos os dias os casos suspeitos da região e centralizar o envio através de carro para cá, já que ônibus está proibido. Teinaldo Góes, de Iuiú. O Estado tem ambulâncias que estão aguardando atos para ser entregue. E alguns municípios não foram contemplados. Tem ambulância lá ainda, Fábio, estocada? Tem algumas poucas que estão aguardando, não é o ato, é a placa. O Detran está emplacando. E então, tem a licitação que a gente fez que vai chegar agora mais uma quantidade grande. Teinaldo, nós não temos ambulância aguardando ato. O que Fábio está esclarecendo, tem algumas ambulâncias aguardando o emplacamento. Assim que for emplacada, ela será, até a semana que vem, se Deus quiser, entregue aos municípios indicados. Cláudio Oliveira, prefeito de Porto Seguro, mais uma vez aqui. No que diz respeito à possível suspensão de vans nacionais e até mesmo internacionais, como devemos proceder para o retorno de moradores de nossas cidades? Existirá alguma exceção ou prerrogativa? Cláudia, a princípio não. Então, por isso que nós demos um prazo para quem eventualmente for de Porto Seguro e estiver aqui em Salvador, nós pedimos que a pessoa, então, se quer voltar para Porto Seguro, de ônibus, antecipe o seu retorno, porque nós não vamos abrir exceção, exceto, como eu lhe falei pelo telefone, se for algum caso grave de doença, alguma coisa específica, aí nós temos que, junto com a prefeitura, montar um modo especial, uma autorização especial para essa pessoa ter acesso ao seu retorno, à sua vinda para Salvador. Então, à medida, nós não temos como manter ônibus, volume de ônibus. Nós vamos suspender por 10 dias, são apenas 10 dias que estarão suspensos para a gente acompanhar a evolução dos casos. A depender da evolução, a gente vai ou cancela, recua e volta os ônibus, ou prorroga mais um tempo, tá certo? Prefeito Milton Frota, de Serra Dourada. Quando acontecer no município algum infectado, qual o procedimento? Milton, nós já explicamos aqui, procedimento inicial. Tem algum suspeito de infecção? Qual a primeira recomendação? Ele ficar em casa. Não recomende ir para o posto de saúde para ele não contaminar outras pessoas no caminho ou no posto de saúde. Diga, fique em casa. Eu peço, Milton, que você dê entrevista na rádio orientando isso. E liga para a Secretaria de Saúde, liga para o secretário, liga para o prefeito, liga para um vereador, dizendo que teve contato com alguém que veio de São Paulo, que foi do exterior. É um caso suspeito para alguém da Secretaria de Saúde ir lá fazer a coleta do exame, tá certo? Para poder comprovar ou não. Se a pessoa já tiver com um caso grave de sintoma, aí é o caso de transferir esse paciente para Salvador, aí entra em contato com a CESAB. Se a pessoa já está doente, está num estágio avançado, já com falta de ar, passando mal, entra em contato imediatamente com o Fábio, com a CESAB, para trazer esse paciente para um hospital estadual. Então,
que Fábio botou aqui, ó, isolar, notificar e colher. Esse é o procedimento. Isolar, notificar e colher. Prefeito de Mucugê, Manuel. Manuel dá uma sugestão aqui para as feiras livres, que é uma boa sugestão também de Manuel de Mucugê, aqui para os outros prefeitos. Ao invés de cancelar a feira, nós podemos aumentar o espaço entre as barracas e ocupar até as ruas. Em vez de fazer só naquela praça onde a gente faz a feira, a gente ocupa algumas ruas. Excelente ideia, Manuel. E aumenta o espaçamento das barracas para não ter aglomeração de pessoas. Ele faz uma sugestão aqui, bota uma distância mínima de 2 metros de uma barraca para outra e nos corredores também 4 metros no mínimo. Então, boa ideia. Se a praça sua não couber, ocupa as ruas laterais nesse período e aumenta a extensão da feira. Aumentando a distância entre as barracas, você vai diminuir a possibilidade de contágio. Excelente ideia, gostei da ideia também, Manuel. A primeira ideia foi de Tanque Novo, em vez de um dia fazer 2 ou 3 a feira livre, a outra alternativa é aumentar a distância entre as barracas e com isso, aí alguém há de dizer, mas minha praça não cabe para aumentar a distância. Ocupa as ruas do lado e faz a feira num espaço maior nesse período de coronavírus. João Lúcio, de Andaraí, alguma determinação especial contra os municípios turísticos da Chapada? João Lúcio, é monitoramento, orientação nas pousadas, nos hotéis, qualquer caso suspeito. Principalmente São Paulo. Principalmente quem vem de São Paulo, se puder montar um esquema, combinar com o dono da pousada, o dono do hotel, para medir a temperatura de todo mundo que chega no hotel, na pousada, isso seria excelente, uma medida preventiva importante, medir a temperatura, porque às vezes as pessoas vêm de carro, mas veio de lugar infectado. Se chega para dar entrada na pousada, no hotel, se medir a temperatura e tiver com febre, essa pessoa tem que ser logo isolada. Então, medir a temperatura. Então, reúna aí, você que mora numa cidade que tem pousadas, hotéis, reúna os donos das pousadas dos hotéis, pede para eles medir a temperatura das pessoas que estão entrando no hotel, para qualquer caso suspeito, vocês colocarem imediatamente no isolamento. Prefeito Marcão de Santana. Aqui uma pergunta difícil de Marcão, viu, Fábio? Como fica o uso do capacete no transporte de mototáxi no interior, que é muita gente? A gente pensou nisso, viu? Nós tivemos uma reunião com o pessoal de transportes anteontem, ônibus, vans, e essa questão do mototaxista foi pensada. A rigor, eles deveriam fornecer para todas as pessoas um capacete interno de proteção, né, com papel descartável. Infelizmente nem todos fornecem, mas deveria ser fornecido. E nós recomendamos que quem for usar capacete em mototáxi, que se previna utilizando uma máscara. O ideal é não usar o mototáxi. Se você não tem máscara, não use o capacete, não saia com o mototáxi, porque aquele capacete pode ter sido contaminado pelo usuário anterior a você. Aí, Marcão, não tem jeito. Ou você vai usar alguma proteção, alguma máscara, ou é melhor não botar o capacete, porque quando a disseminação aumentar, o passageiro anterior pode estar infectado. Ao você botar, com certeza vai se infectar. Então, a recomendação, hipótese nenhuma, use sem proteção. Então, vamos, mais 3 perguntas aqui para a gente finalizar. Marcão Cardoso Santana, já falei do capacete. Adriano Lima de Serrinha. Já tem algum caso confirmado circulante na Bahia? Adriano, graças a Deus, até 15 horas e 34 minutos dessa quarta-feira, ainda não. Então, eu espero que, eu digo assim, a cada dia, eu disse para a imprensa essa semana, cada dia sem circulação interna é uma vitória nossa, é um passo dado, é um degrau na escada que a gente conseguiu subir. Aqui a conquista é diária, então estamos contando, a cada dia é uma vitória. Então, até agora, nenhum caso interno. Espero que consigamos ganhar mais alguns dias. Guajeru, prefeito Gil Rocha.
Governador, parabéns pelas medidas. Em nosso município não dispomos de hospital. Em caso de eventual surto no município, a regulação continuará o SUREM? Não, aqui, além de usar o SUREM, nós queremos que você entre em contato direto com o secretário de saúde, com o governador, com o superintendente de saúde. Aqui é uma medida extremamente rápida que tem que acontecer. Então, além de botar na regulação, entre em contato direto com a equipe da CESAB, com o secretário, com o governador. Não espere, porque a remoção desse paciente estiver passando mal, ela tem que ser rápida. Isso não vale para o paciente que está confirmado. Se o paciente está confirmado, está lá com a febre normal, como uma gripe normal, ele tem que ficar isolado da casa dele. Não é para ele ir para o hospital. Então, não leve para o hospital o paciente infectado que não tem problema nenhum. Ou seja, ele está com a gripe, tossindo, com febre, é para ele ficar em casa. Não leve para o hospital municipal ou para o posto de saúde, senão você vai infectar outras pessoas. Prefeita Guilma, de Nova Redenção. Paciente alérgico a paracetamol, dipirona, qual é o procedimento, Fábio? Olha, é complicado, viu? O ibuprofeno, que é o Advil, e qualquer outro anti-inflamatório não hormonal, ele piora os casos de coronavírus. A recomendação é que utilize o acetaminofén ou paracetamol, que é a mesma substância. Ou, no Brasil... Estou perguntando quem tem alergia a paracetamol. Pois é, ou Novalgina. Se você... Que é dipirona. Que é dipirona. Se você tem alergia aos dois, você não tem nenhuma opção de antitérmico. Aí você vai ter que utilizar o ibuprofeno ou a aspirina. O problema é que quem tem alergia a esses outros costuma também ter alergia a esses bloqueadores outros, tipo aspirina ou ibuprofeno. Aí é uma situação de você realmente procurar um médico, fazer o uso de uma medicação alternativa em regime hospitalar para ver se não desenvolve alergia. E a última pergunta aqui, Fábio, é de Ionaldo Aurélio, prefeito de Pindaí. Ele pede para você agilizar a entrega das salas de estabilização para os municípios. Isso ajudaria bastante. Pronto, vamos montar aí um mutirão para poder entregar esses desfibriladores, respiradores e monitores para todos os municípios que se cadastraram nas emendas. Olha, eu quero agradecer, respondemos aqui a 51 perguntas, eu quero agradecer a sua participação. O secretário Jerônimo disse entrou mudo para não sair calado, ele pede uma palavrinha aqui, então vamos lá. Governador, por orientação sua, nós estamos preparando um material para atividade domiciliar dos estudantes. Nós estamos falando de 3,5 milhões de estudantes na rede estadual, municipal e particular. São 3,5 milhões de crianças, adolescentes e jovens, e a gente está discutindo com o DIME, com a UPB, uma forma de que esses estudantes tenham alguma atividade domiciliar. Naturalmente que no decreto seu, o senhor vai disponibilizar alguma condição de que isso possa depois ser aproveitado. Então nós estamos conversando, governador, vamos sentar com a Undime novamente, com o Conselho Estadual, com a UPB, com a rede de escolas particulares. Além disso, os professores estarão em casa, porque foi o decreto seu diz isso, da rede estadual, da rede municipal. É claro que é uma pessoa qualificada na comunidade, é uma pessoa qualificada dentro de casa. Ele tem condições de assessorar essas informações todas e tentar ajudar a comunidade a se precaver disso. É fundamental que a gente possa, com a CESAB, estabelecer uma orientação dirigida para esses profissionais, para que eles possam ser do exército da gente. Eu quero aqui reconhecer e dizer que nós vamos fazer um diálogo com a rede estadual, mas estamos fazendo com a rede municipal e particular também por sua determinação. Seguiremos juntos, de mãos dadas simbolicamente, mas abraçados com o coração, com afeto, cuidando dos baianos e baianas. Um forte abraço.